A primeira locomotiva que desembarcou em terras viçosenses chegou por volta de 1890, nos arredores do bairro Silvestre, nas margens do rio Turvo. Uma chácara e algumas construções escondem o local onde o trem estacionava, imponente, sobre os trilhos. Fruto de intrigas políticas, a velha estação é uma página memorável da história da cidade. Havia uma divergência política entre o senador Vaz de Mello, que era chefe político aqui em Viçosa, foi presidente do Congresso Nacional, e o chefe político de Ubá, que era Cesário Alvim. Eles brigavam pelo comando da Zona da Mata. Então houve uma rivalidade política na época, e a ideia era trazer os trilhos da estrada de ferro Leopoldina Highway para o centro da cidade. E na época, por causa de briga aqui, política, de fazendeiros, da região aqui da Estação Velha, da Violeira, os trilhos vieram de Cajuri passando aqui pela Estação Velha. O trajeto inicial do trem começava em Ponte Nova, passava pelo Silvestre e por algumas fazendas próximas, fazia paradas em Ubá e Visconde do Rio Branco e seguia até o Rio de Janeiro. E os vagões daquela época carregaram um passageiro ilustre pelas nossas terras. Dom Pedro II, né, que é a famosa viagem que fez do Rio de Janeiro a Minas Gerais, passando pelo Colégio do Caraça, Ponte Nova, passou por aqui. Dizem as tradições orais que ele parou aqui para tomar café com broa. Junto com os trilhos da linha férrea, o progresso chegava em Viçosa. A estação do Silvestre, fundada em 1892, foi muito importante nesse processo. Aqui chegavam os produtos que abasteciam a produção de tecidos da primeira fábrica instalada na cidade. Com o crescimento da cidade, foi necessária a construção de uma outra estação. Em 1914, a famosa estação Hervé Cordovil foi fundada e, junto com o balaústre, criou uma atmosfera bastante moderna na vida do viçosense, tanto que os arredores da estação e balaústre são um centro econômico e social até os dias de hoje. A cidade ela era totalmente ligada à agricultura, né? Então, tanto é que quando vem o trem, veja bem, as coisas começam a tomar um vulto maior. Aquela cidadezinha pacata, bem tímida, escondida aqui nos cantões das Gerais, ela passa a ter um vulto maior. O avanço da ferrovia contribuiu também para a construção da Universidade Federal de Viçosa, em 1926. Na época, ainda era só Exave. Nesse tempo, o trem era o principal meio de transporte. Roupas, alimentos e tudo o que abastecia a cidade chegava pelos trilhos. Muitas coisas dependiam do trem, né? O transporte por si só de passageiros era um, também o transporte de carga, algumas cargas, tipo açúcar, que fomentava o comércio local, cimento, cal, farinha de trigo, inclusive ali na estação de Viçosa tinha frotas de carroça, sabe? Os carroceiros alimentavam o comércio todo, aí, as padarias. Foi uma coisa muito fácil. Jornais, até o jornal vinha de trem, o jornal o Globo e o Jornal do Brasil, eu lembro que eu ia muito na estação. Até circo vinha de trem. Os filmes, né? Aqueles rolos de filmes. Em 1948, uma grande chuva atingiu a cidade, causou alguns estragos e afetou a linha férrea. Mais precisamente, o trecho que ligava o centro ao UFV. As locomotivas ainda reinaram no transporte de passageiros e cargas na cidade, mas depois da década de 60, com a popularização do automóvel e a ampliação do sistema de rodovias, o trem perdeu um pouco a relevância. Com o advento da rodovia, né, aí foi enfraquecendo, né? Mas enquanto permaneceu até 69, 70, foi muito forte. O último passeio das locomotivas pela cidade aconteceu nos anos 90. Hoje, para conseguir ver uma dessas de perto, só nas inúmeras maquetes e fotografias do Vado. O ex-ferroviário mantém viva uma paixão de criança que anos mais tarde virou sua profissão. A minha brincadeira de menino, eu ia muito nesses lugares, nas lixeiras. A gente colecionava aquelas latinhas de sardinha. E aquilo para nós eram os nossos vagões, a gente fazia aquelas brincadeiras, eu pelo menos, né? Uns gostavam de brincar com outros tipos de brinquedos, mas o meu brinquedo era trenzinho de ferro feito com lata de sardinha. E a gente já, filmes, né? Filmes sempre a gente tinha aquela visão de trem. Então essa coisa foi despertando mais, aí eu trabalhei esse tempo todo, já trabalhei em outro serviço, mas esse serviço que me marcou mais. Talvez eu não estaria realizado, né?